mais um programa, A Hora da Decisão. E nessa noite a gente tem um convidado muitíssimo importante, né? E estamos felizes com a presença dele. Queremos apresentar o pastor Edrísio, né? Pastor Edrísio, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Bom Pastor, e recebeu o nosso convite. Quero saudar a paz do Senhor, pastor Edrísio. Paz do Senhor, meu querido, graça e paz. Para mim, na verdade, é uma honra estar com você, Mateus Santos, né? Mateus Santos, tenho acompanhado já o seu trabalho muito abençoador. E o meu querido Reginaldo, que a gente já se conhece há bastante tempo, esse aí é um grande defensor do Evangelho. E para mim vai ser uma alegria estar com vocês aqui nesse momento. Amém. Também já participou aqui do nosso programa, já fez a apresentação também, né? Enquanto a gente estava trabalhando, convoquei ele. E hoje também está conosco, irmão Reginaldo. Pai do Senhor, irmão Reginaldo. Pai do Senhor, Mateus. Pai do Senhor, nosso pastor Edrísio, nosso líder maior ali. Para a honra e glória do Senhor, é um prazer estar aqui, né, no podcast A Hora da Decisão. Eu creio e temos orado por isso que o Senhor vai ministrar no nosso coração e no coração daquelas pessoas que estiverem ouvindo hoje a palavra do Senhor. Amém. Amém. E hoje, nossos que estão conosco, que vai ver esse programa, hoje a gente está com um assunto muito importante, um assunto a qual a gente conversamos com o nosso pastor e ele nos deu, né, um tema muitíssimo importante, experiência com Deus. Quem nunca teve uma experiência com Deus? Quem nunca tem um testemunho para contar? Então, hoje a gente vai abordar esse assunto e quero chamar a vossa atenção, você que está vendo esse programa, quero pedir para compartilhar, mande para alguém que precisa ouvir um testemunho, uma palavra. Essa pessoa que Deus colocou no seu coração, mande para ele. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o nosso pastor, né? Está afiado aí, é uma bênção de Deus. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o nosso pastor é: como era a sua vida antes de Deus? Bom, deixa eu frisar algo antes de eu já entrar nesse testemunho. Sobre a experiência com Deus. Experiência com Deus eu vejo como um acontecimento necessário na vida de todas as pessoas, né? Todos nós temos que ter uma experiência com Deus. Por quê? De acordo com o que nós temos visto na vida cotidiana, os problemas, dificuldades se avolumam querendo nos tragar. E se você não tem experiência com Deus, você não vai vencer. Você vai ter várias dificuldades na área sentimental, financeira, de vícios. E eu fico muito feliz. Há um texto que eu gostaria de ler, e depois eu já vou entrar diretamente nessa sua pergunta, que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Esse texto eu guardo no meu coração. Diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esse texto eu abracei ele. Por quê? Porque Paulo ele é uma base muito forte para a igreja atual. Ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres, né? Muito depois é que ele teve essa experiência. Todos nós sabemos que ele aprendeu aos pés do doutor da lei, o Gamaliel, um homem letrado, mas que não tinha uma experiência com Deus. Tudo que ele aprendeu era pela letra. A letra dizia, ele conhecia a lei de Israel, a história do seu povo, tinha uma esperança no Messias prometido que viria para Israel, mas um dia ele teve um encontro. Quando nós conhecemos a história, ele desejou encontrar um desses cristãos, e Atos dos Apóstolos conta-nos, do capítulo 5 ao 7, que ele encontrou um diácono, e esse diácono ali pregou a palavra, Estevão foi apedrejado, Paulo não se converte, que a primeira experiência, a experiência da conversão, é essa pergunta que o nosso amado irmão Mateus faz, e eu não sei se eu posso estar falando continuadamente, você quer uma pausa, aí pode falar aí, tá? Então, o que é que acontece? Paulo, ele se irou, pediu carta na sinagoga, vou destruir o cristão, foi quando ele teve a experiência
uma luz que brilhou no caminho, ele caiu por terra cego, né? E aí Deus vai orientar ele. Partindo desse pressuposto, é uma das coisas que eu gosto de falar, porque eu aprendi com meu pai e com minha mãe a amar um Deus. Eles me ensinaram um Deus na letra, que eles amavam, né? Só que da forma deles. E eu aprendi isso sem ter uma experiência com esse Deus. Eu só ouvi falar desse Deus. Então, minha vida, ela foi, nos meus 15 a 16 anos, eu me desvirtuei da vida. Drogas, roubo, uma vida desregrada, né? Cocaína foi me apresentada, pai e mãe se separaram, então eu vivi uma vida dissoluta. Não tinha um Deus. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, morava na Baixada Fluminense, me convidaram para ir no culto. Nessa época eu já estava sem família, sem amigo, só me drogando noites e noites, quando me convidaram no culto e eu pela primeira vez entrei no lugar de chão batido, simples. E eu nunca esqueci o hino que eu ouvi naquele dia, que era o hino da harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte se a ele pertencer. E terá sublime sorte, porque com Cristo ao salvar, podes tu também dizer, sou um dos tais. Quando eles cantaram isso, dentro daquele drogado, aquele homem sujo, nasceu uma esperança de vencer. E quando alguém perguntou quem quer aceitar Jesus, eu levantei as minhas duas mãos. E eu tive a primeira experiência, que é a experiência da convenção. Amém. Glória a Deus. Todos nós passemos por esse momento, né? E como o pastor Edrizio falou, né? E eu queria perguntar ali, foi esse lugar na igreja que o senhor sentiu, ouviu a voz de Deus? Foi nesse exato momento? Foi exatamente isso. Na verdade, né, eles me convidavam e eu fugia. Sim. Mas teve um rapazinho que começou a trabalhar comigo no Ferro Velho, e ele me convidou para ir na casa dele, que era um culto que eles chamam ponto de pregação. E eu fui naquele lugar e eu vi que o povo lá era muito simples, pobre, lugar de chão batido. Eu via que as crianças, as roupas eram maior que eles, então possivelmente ganharam aquela roupa. Daí hoje eu entendo que é o povo mais rico que existe na Terra. Mas naquele momento, o homem natural não entende as coisas do Espírito, eu achava que eles eram muito pobres. E foi naquele momento que eles cantaram esse hino que dentro de mim brilhou algo brilhou. E eu comecei a sentir vontade de chorar e de querer mudar minha vida. Até então eu era um cara cheio de orgulho, de vaidade, estava na pior, mas achava que era o bambambam. Né? Mas naquele momento que eu vi aquele hino, algo mudou. E aí o pregador, não entendi nada da mensagem, mas o hino falou muito forte, ficou gravado dentro de mim, tu pode ser um dos tais, ficou gravado isso, que até hoje eu não esqueço, né? Já faz mais de 30 anos, e aí eu aceitei Jesus, aquela voz tocou forte, minha vida mudou radicalmente. Amém. Eu era conhecido como Rei, era o meu apelido, Rei, porque eu só fazia coisas que você nem imagina. Então, naquele momento, eu mudei, um crente já me deu uma roupa social, já me deram uma Bíblia pequenininha, daqueles Novo Testamento que tem azulzinho, e aí eu já comecei a ir para a igreja, já minha mente totalmente foi mudada ali. Amém. Irmão Reginaldo, é muito interessante, né? Ouvindo esse testemunho. Todos nós passamos por essa situação. E a pergunta que eu queria fazer também para o pastor é, quando nós estamos no mundo, também eu vim do mundo, né? Aceitei Jesus com 13 anos de idade. E quando me fizeram o convite, Jesus tem uma obra na tua vida. E eu com 13 anos de idade, eu já sentia aquela dificuldade, né? Era uma decisão que eu queria tomar na minha vida, mas se eu for crente, porque lá no Nordeste, os crentes era tido como um preconceito, né? Aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor, qual foi a sua maior dificuldade? Eu vou aceitar Jesus, mas eu tenho que... Qual foi a sua maior dificuldade nessa hora? Na realidade, assim, quando eu aceitei Jesus, eu sou pernambucano de origem, né? Eu brinco muito sobre o pernambucano da gema. Tem o carioca da gema, eu sou pernambucano da gema. E como pernambucano, eu fui devoto de Padre Incício e Frei Damião, porque eram os santos na Igreja Católica, lá na cidade. Fui coroinha, fiz primeira comunhão, vivi uma vida. Minha mãe, hoje está aqui, chegou de Pernambuco, de São Paulo, né? Veio para cá. Está aí comigo, chegou hoje, fui pegar ela no aeroporto.
Minha mãe sentiu um alívio quando disseram para ela, teu filho agora é crente. Meu Deus. Porque ela sabia como eu era, brigão, andava armado, era terrível. Então, quando ela soube disso, e eu aceitei Jesus, na realidade, eu sei que tem muitas pessoas que têm o testemunho que foram perseguidos, que a família abandonou, eu não tive esse problema. Foi o inverso. Ao contrário, as pessoas diziam, poxa, o rei mudou. Cara, como é que ele mudou desse jeito, do dia para a noite? Não pode isso, que as pessoas não acreditavam. Mas hoje eu entendo que quando o Espírito Santo entra no nosso espírito, radicalmente a gente muda. Muda radicalmente. Não é uma aceitação religiosa, é uma vida que entra em você. Você não consegue mais fazer as coisas, você não consegue mais ser a pessoa que você era. E mais de 30 anos assim, não sou perfeito, tive vários erros, mas sempre aquela voz me chamando para um compromisso maior. Amém. A gente, quando nasce, né, independente da família que a gente vem, os pais da gente às vezes já tem uma religião, né? E às vezes ele implanta isso na gente. E a gente começa a viver aquela religião, né? Vivendo ali, e na nossa cabeça está correto. Exato. Qual foi o pensamento, o sentimento, quando o senhor entrou ali na igreja evangélica, né? Sim. E começou a conhecer Deus. Qual foi o seu pensamento ali, o seu sentimento? Olha só, o apóstolo Paulo, ele aprendeu com o povo de Israel, como judeu. A lei, zeloso, fariseu, e ele não aceitava Cristo. De jeito nenhum. Para ele, isso era uma aberração que eles estavam dizendo, que esse era o Messias. Não veio da realeza, não veio dos sacerdotes, veio do povo simples. Então ele se converte, como foi radical para Paulo, ficou na cidade até o profeta ir lá, mudou completamente. Eu tinha um princípio, que meu pai foi católico, apostólico romano do Pé Roxo, que tinha a Bíblia em casa, que ia na missa, praticante. Meu pai era praticante. A gente pequenininho, a gente já saía para ir na missa, 5 horas da manhã, as crianças tudo. Na época era aquele sapato cavalo de aço, que era moda na época, né? Porque eu sou de uma época do quichute. Quichute a gente jogava a bola e ia para a escola com ele, né? Então, é claro que eu comecei a querer entender a realidade do mundo espiritual, porque eu não entendia nada. Aquela primeira experiência naquela casa foi o primeiro toque. O Espírito Santo entrou. 2 dias depois eu fui a primeira vez na igreja. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, porque eu nunca tinha visto a igreja cristã. A minha vida era catolicismo. Eu estava ali dentro do catolicismo e cresci dessa forma. Sendo coroinha do padre, fazendo primeira comunhão, fazendo parte do grupo dos jovens. E agora eu me deparei com algo novo. E eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu me estranhei é que uma senhora começou a bater palma e dar glória a Deus. Eu disse, o que é que essa mulher está? E eu pensando lá, né? O que essa mulher está fazendo? Aí daqui a pouco outra começou a falar uma língua que eu não entendia também. Eu disse, esse povo é louco. Era tudo novo, né? Tudo novidade. Como a Bíblia hoje eu entendo que o homem natural não entende as coisas espirituais porque elas se discernem pelo Espírito e ele não consegue compreender, aí de repente um rapaz começou a marchar ali dentro e colocou a mão numa moça e disse assim, minha serva, eu tenho visto o teu problema e a tua aflição, e hoje eu estou mandando a solução para o teu problema. Assim te diz o Senhor. E eu lá pensando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse cara está dizendo que é Deus. Aí ele foi onde eu estava, colocou a mão no meu ombro e disse assim, homem, por que tu duvida do meu espírito? Olha só. Eu uso quem eu quero e como eu quero. Para que tu saiba que eu sou Deus, aí ele começou a falar a minha vida. Assim, pá, pá. Aí eu forte, me derreti. Aí eu me derreti. Não tem homem forte, não tem traficante, não tem bandido. Eu estava no meio da bandidagem. A gente roubava caminhões. E não tem, a vida muda completamente. Aí eu comecei a ter um entendimento. Né? Então eu comecei a ter uma luz tão grande de Cristo que o que eu aprendi na religião para mim não tinha mais valor. Eu tinha que começar a aprender tudo de novo. Meu Deus. Aí, só para finalizar esse pensamento, na escola dominical me ensinaram, eu disse, mas esses movimentos, essa língua que fala, eles, você pode ter isso. É porque a primeira experiência é a experiência da conversão. Sim. E a segunda é a busca dos dons espirituais. Essa é importantíssima. Ó, essa aqui é boa, professor. Se encaixa no que o senhor acabou de falar, né?
o senhor já tinha uma crença, né? Sim. Da Igreja Católica, né? A pergunta é essa: de que maneira essa experiência desafiou a sua crença ou a sua lógica anterior? Porque outrora o senhor já tinha uma crença, né? Qual foi a maneira e a experiência que te desafiou naquela hora ali? Esse período eu tinha uns 20 anos, era 20, 22 anos, né, nesse período. Então, as dificuldades que eu tive é porque eu tinha criado ídolos dentro de mim. Sim. Então, você desfazer de tudo aquilo que teu pai, que tua mãe ensinou, mas, porém, quando eu saí do Nordeste, que eu fui para São Paulo, que é todo nordestino, ele acha que vai para São Paulo vai ficar rico, e a situação foi complicando, porque minha mãe disse, não vai, essas pessoas não são teu amigo. Quando eu me deparei com o que a minha mãe falou, e não é praga de mãe, é orientação de mãe, preocupada com os filhos, e os filhos às vezes não entendem isso, né, acham que são o dono da vida, e então eu perdi a minha fé. O que meus pais falaram para mim, me ensinaram também, eu não estava dando valor. Eu se tornei uma pessoa prepotente. Quando eu me converto, claro que tinha algumas coisas que eu queria ter entendimento, porque eu aprendi, fui criado e gerado em um conceito, como bem falou Mateus, é que os nossos pais ensinaram. Só que logo eu comecei a ir na escola dominical, que eu me tornei um crente, que me falaram que esse negócio de língua estranha tinha que pedir ao Espírito Santo, tinha que pedir a Deus. Aí eu ia para a vigília, eu ia para o porão, eu ia para tudo. Aonde tinha oração, então facilmente eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus e eu comecei a enxergar. Mas antes de ser cristão, eu já discutia com o padre. Uma época eu lembro que ele queria até me reprovar, que ele era professor também de inglês da escola. Por quê? Porque eles falavam que Maria morreu virgem, aí eu comecei a ler a Bíblia, porque eu li a Bíblia como filho de católico. E eu comecei a explicar para ele, mas aqui diz que tem os irmãos, aí o conceito não, os irmãos ali é primos, né? Era isso que ensinava. Então, eu já tinha algo dentro de mim, eu creio que o próprio Deus, como diz Jeremias, já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então, o próprio Deus já estava trabalhando no meu interior. Porque tem aquele que sai da igreja católica e ainda fica preso a algumas coisas. Eu não fui radical. Exatamente. Eu queria fazer um comentário pequeno ali a respeito disso. Lá no livro, se eu não me engano, ali do Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, texto 37, mas fica pelo capítulo 1, diz aqui o Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, tanto quanto do grego e do gentil, né? Daqueles que creem, né? Então, todas essas crenças que o senhor teve ali no momento da decisão foi quebrada pelo poder do Evangelho. Aí, claro que depois vai ter uns questionamentos. Isso, os questionamentos e tudo. Então, eu posso, olhando assim para o senhor falando a respeito disso, eu posso ver que realmente o Evangelho ele tem um poder tão grande que ele toma a primazia quando a gente abre o coração, né, pastor? É exatamente isso. É essa experiência, porque como Deus me chamou, eu estava num momento meio complicado na minha vida, longe da família, longe de conceitos, amigos que tinham era tudo bandidos, e eu também estava no meio. Eu acho que um dos mais bandidos era eu. Então, porque eu chegava numa piscina lá, tinha uns caras bebendo, eu chegava, tomava a cerveja dos caras e bebia. E ninguém tocava em mim, porque eu tinha uma faminha, né? Infelizmente, o povo nordestino, do Rio de Janeiro e São Paulo, os que vão para a bandidagem, eles são muito temidos, porque eles matam com faca, né? Eles são pessoas mais ferozes nesse sentido. Eu não cheguei a tal, mas a gente tinha um pouco, é pernambucano, cuidado com Pernambuco, né? Tinha essa fama lá. Mas como eu aceitei Jesus e o Espírito habitou no meu espírito, não sobra, a vontade não é mais, você não tem mais prazer por nada. Então, tanto que me chamavam de fanático. Só que eu sou fanático já há mais de 30 anos, né? Nunca deixei de ler Bíblia, nunca deixei de orar, de buscar. Quem chega lá em casa diz, mas é só Bíblia, a vida é só Bíblia, 30 anos assim. Amém. O pastor falando aqui veio à memória quando eu estava nos meus 12 anos na igreja católica. E quando eu estava na igreja ali, algo me chamou a atenção.
Parece que Deus, assim, às vezes a gente está numa religião, mas Deus já está trabalhando na nossa vida, como o senhor falou, né? Já questionava ali com o padre, já tinha curiosidade, né? E eu olhava assim, aqueles retratos de um homem carregando uma cruz, e os retratos iam mostrando, né? Até no Calvário. E eu me lembro que eu era muito pequeno e eu tinha vontade de conhecer a Bíblia, só que eu não sabia ler. Então eu disse assim, não, eu quero ler porque eu quero conhecer. E eu gostava ali da igreja, né? Mas quando eu entrei na igreja evangélica ali, eu vi que algo era diferente. E como o pastor falou ali, na sua convenção ali, né? Como o tema aqui do nosso podcast é experiência com Deus, Deus já tinha usado pessoas para falar com o senhor, né? E contou ali um pouco da sua vida, né? Mas eu queria perguntar ao senhor qual foi o exato momento, o lugar, quando o senhor, assim, realmente... Porque, assim, quando eu estava na igreja, na minha convenção, o pastor falava assim para mim, nas pregações, né? Que Deus falava aqui e falava aqui. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Eu disse, eu quero ouvir Deus falar comigo. Qual foi esse momento, pastor, que Deus falou com o senhor? Depois dessas revelações que tiveram, que me falaram, que falou minha vida, que eu chorei, que eu fui me fortalecendo, eu comecei a ir na escola dominical. A escola dominical, para mim, como eu sempre gostei de ler, é um vício que eu tenho. O vício é leitura. Eu li até bula de medicamento, né? Porque eu trabalhei muito tempo na área da saúde. Então, assim, esse ensino eu comecei a questionar, a dizer, mas por que não imagem? Aí eles me explicavam, mas como é que faz esse negócio de língua estranha? Aí eles me ensinavam. Então, tudo que eu não tinha conhecimento, eles foram me falando. Um certo dia alguém profetizou que eu iria pregar o evangelho, mas se tinha uma pessoa difícil de falar, era eu. Porque quando eu começava a falar, parece que eu ia morrer. Meu coração parece que ia sair na garganta e o peito ficava... nervoso. O pulso já... Era muito complicado. Hoje, graças a Deus, a gente consegue pregar algumas mensagens para a igreja, ensinar, tá discutindo sobre assuntos teológicos. Mas ali eu queria, porque eu queria ter uma experiência profunda com Deus. Eu queria ter uma experiência que me marcasse. Porque aí eu comecei a ler em Atos 2, que lá em Joel, né, começou. Joel 2,28, a promessa do Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar que o Espírito Santo já estava lá no princípio sobre as águas. Claro que hoje eu tenho um conhecimento muito maior. E que homens, profetas, reis e sacerdotes recebiam o Espírito Santo, mas o povo não. Mas Joel profetizou que haveria um dia que todo mundo receberia esse dom espiritual. Aí vem Atos 2, eles esperam, Jesus sobe, vem o Espírito Santo e faz aquela festa de Atos 2. Eu disse, eu quero isso. Aí eu orava, buscava, eu queria Deus, e cada vez mais querendo. Fui para Deus é Amor, fiquei 1 ano na Deus é Amor. Deus me levou para a congregacional, igreja tipo a Igreja Batista lá no Nordeste. E aí as experiências foram vindo até que Deus me levou para a Assembleia de Deus. Eu lembro que uma vez eu comecei a buscar, fui nas vigílias, eu morava em cima, aluguei uma kitnet, a dona da casa embaixo. Naquele dia as línguas fluíram na minha mente, veio ao coração. E quando veio o coração, eu não suportei. Comecei a falar língua, eu pulava na cozinha, eu corria para o quarto, ia no banheiro, debaixo da mesa, e a mulher dizendo, esse crente deve estar doido lá em cima. Mas é a experiência com Deus. Experiência com Deus. E a partir desse encontro especial que o senhor teve ali, né? Conhecendo Deus, eu sei que quando a gente aceita Jesus, todos nós tem, vamos falar assim, uma dificuldade, ou um vício, né? Que a gente tenta deixar e não consegue. E a pergunta é essa: qual foi a mudança mais prática, imediata que aconteceu na sua vida após esse encontro? Assim, eu bebia muito. Sim. Mas eu gostava... Tem uma cachaça no Nordeste chamada pitu. É um camarão ali. Essa é forte. Aquilo ali tu toma pitu, aquilo sai rasgando por essa dentro. Daí, na época eu tomava. Pois é, eu tomava uma garrafa daquela ali sozinho. Então, a primeira coisa que foi assim, foi tirada de mim, foi a cachaça. Essa aí tal. A minha maior dificuldade, e aí é que, por isso que hoje eu digo, calma, paciência, espera, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, porque o vício da cocaína foi difícil. Mesmo Deus trabalhando. Eu ia no culto, Deus falava, eu chorava, mas eu saía dali e eu usava. Aí daqui a pouco, mas insistia.
Eu ia no culto, Deus falava, eu não vou fazer mais, não quero, mas eu morava com uma turma que era tudo viciado. Daqui a pouco eu vacilava. Ficou aquilo. Deus trabalhou, Espírito Santo dentro de mim, e eu ainda... É aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Eu vivi disso. Eu tive muita dificuldade, mas aí daqui a pouco fui perdendo. Hoje, pode dar bebida, pode beber na minha frente, pode cheirar cocaína, porque quando você é viciado, só em pronunciar o nome já dava vontade. Meu Deus. Né? A boca já secava, já dava aquela aceleração, porque tu queria. Mas hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, livre, porque Jesus liberta. Só queria fazer um comentário a respeito desse assunto da droga. Muitas pessoas falam assim, pastor, não fale de bebida perto de alguém que saiu da bebida, ou não coloque bebida perto de alguém que saiu da bebida, ou droga perto de alguém que saiu da droga. E parece que há um medo assim, mas contando ali os seus testemunhos, da forma que o senhor está falando assim, eu creio que quando o Senhor liberta, Ele liberta de fato a pessoa. E você fica livre para falar. Isso. Você não tem, você fala, já fiz mesmo, mas há uma liberdade em falar. Sim. Então não tem esse negócio, não fala de cerveja, porque a pessoa, não tem nada a ver, não tem vontade. E não é porque, eu lembro a última vez que eu fiquei um pouquinho afastado lá naquele período do Evangelho, eu comecei a tomar umas cervejinhas, botava em casa, umas latinhas lá. E no dia que eu decidi voltar, e isso Deus foi trabalhando no meu coração, eu disse, pode deixar de cerveja aí, não joga fora não, porque a partir de hoje eu não bebo mais. Até que chegou um cunhado lá que gostava, levou tudo. Mas eu nunca bebi, depois que eu disse, porque isso é uma decisão. A minha mãe é católica, mas um dia ela fumava aquele Hollywood, ela comprava de pacote daquilo ali, mas um dia ela disse que não queria fumar. Poxa, se ela não tinha o Espírito Santo como a gente entende. Ela deixou e eu acho que isso é muito da decisão. É claro que com o Espírito Santo a força é muito maior para a gente vencer essas batalhas da vida. Pastor, ouvindo o senhor falar aí, eu conheço vários amigos assim que tá nessa área, né? Área da droga, cocaína. E até amigos meus já foi para a igreja, mas só que eles não conseguem Vencer. Deixar, né? Eles vai, mas tem uma hora ali que eles voltam, né? E vendo o senhor falando aí a respeito da libertação, nós vimos que Deus... Um dia um rapaz me falou, fez uma pergunta, tipo uma pergunta de ateu. Como que você me prova que Deus existe? Aí eu fiquei pensando. Para responder ele, né? Aí ele olhou assim para mim, você não sabe responder? Aí eu falei, não, olha para mim. Eu sou o testemunho que Deus existe. Então, ouvindo o senhor falar, né, porque hoje nós sabemos que pessoas gastam fortuna, né, numa clínica de recuperação e às vezes a pessoa não consegue se libertar. Mas o senhor teve esse encontro com Deus, né? E se a gente não tiver o entendimento, Mateus, se a gente não tiver entendimento, hoje eu tenho. Eu estou tratando de um rapaz que disse, pastor, mas eu não consigo vencer, aí não consegui desafio para ele está indo ali na igreja. Eu disse, eu vou te ajudar, porque eu já passei nesse caminho. Pastor, mas às vezes eu disse, eu vou te buscar lá dentro da boca de fumo, rapaz. Fica tranquilo, começa a vir aqui. E ele está indo lá no culto, trabalhando, né? E agora disse, pastor, eu quero vir ajudar o senhor a pintar a igreja. A mãe dele já foi lá me conhecer, que eles são da Bahia. E eu disse a ele, eu sei o que você passa, eu sei os desejos que você tem, eu sei as quedas que você tem e poderá ter. Não, mas agora eu estou limpo, já faz. Eu disse, mas pastor tem experiência nessa vida. Eu só quero te dizer uma coisa, você encontrou um pastor e um amigo. Você pode ir lá para dentro da boca de fumo. Eu vou lá e te arranco de lá, rapaz, que eu já fiz isso com alguns. Eu tinha, depois de muito tempo, quando eu morava em Itajaí, eu tinha minha casa e eu tinha um quarto chamado Quarto de Refúgio. Mas eu botei gente ali, rapaz, cara problemático. E dizia assim, pastor, você é louco. Se casa com sua família, nunca aconteceu nada. Sempre, quando ficavam malucos, saía chorando. Pastor, o senhor é o homem de Deus. Então, a gente vai aprendendo isso, a gente passa a ter paciência com as pessoas. Porque, às vezes, tem pessoas que deixam todo o mal imediatamente. Eu já tive uma dificuldade. E outras pessoas que nós vamos encontrar, vai na igreja, como você falou, como um amigo, vai... Daqui a pouco. Mas ele indo, ele perseverando e alguém insistindo e acreditando, ele vai dar lugar ao Espírito Santo e a libertação depois ela é completa, ela acontece realmente.
E nós vimos que o vício ele é algo que pessoas podem se perder, né? Sim. A Bíblia diz que Jesus, ele diz, pai, eu cuidei de todos, mas só se perdeu o filho da perdição. Tem pessoas que aceitam Jesus, né, pastor, e não conseguem a libertação. E tem líderes, né, a sua visão é uma visão persistente, né? O Senhor acredita, né? Mesmo vendo a dificuldade, nós vemos que Jesus teve essa paciência, né? O amor de Deus, se a gente for falar numa linguagem humana, a gente nunca vai tentar expressar esse amor. Porque eu tive um rapaz que morou na casa de refúgio no meu quartinho lá em Itajaí, ali no Promorá, que aquele ali era um pedreiro de mão cheia, mas quando ele começava a beber, ele se acabava. E eu sempre trabalhando ele. Ele chegava no culto e fazia que estava endemoniado. Um dia ele chegou num culto de uma congregação, eu estava lá, ele chegou, e o povo tudo assustado. Aí ele me viu assim, tu estás aí? Aí foi embora, né? Porque ele me respeitava, ele me conhecia. E até queimou uma casa do lado da minha, de uma menina que ele casou, viveu com ela, quase queimou a minha casa. E eu sempre protegendo ele, amando. Deus é tão bom que antes dele morrer, ainda deu uma mulher, ele se converteu e acho que um ano casado com ela, ele caiu na cama, não levantou mais, morreu, mas morreu salvo. Meu Deus. Então, a gente tem que ir até o fim. Eu sempre digo para a igreja ali que eu não fico na porta do céu dizendo, tu não pode, tu não vai entrar, você não vai... Eu fico na porta do inferno dizendo, é para lá. Sempre para lá. Porque se a gente dá tempo a essas pessoas e a gente procurar uma palavra genuína do céu a esses corações, a libertação vai vir, com certeza. Mas a igreja tem que ter um pouco também de entendimento, de paciência, porque a coisa é gradativa. Aceita Jesus, mas tem muita coisa que vai ter que mudar de caráter, de pensamentos que ele tinha antes e agora não tem, né? E a gente tem que ter essa estrutura, essa maturidade para suportar, porque foi assim que eu consegui vencer. Eu tive pessoas do meu lado que me ajudaram. E nós vimos até nas páginas sagradas, né, que Jesus andou ali com aquelas pessoas e puxou a orelha de muitos discípulos, né? Eu não vim para matar. Outros, Senhor, porque ele te rejeita. Né? Algumas pessoas demoram esse processo de libertação, né? O apóstolo Paulo, irmão, ele diz assim, maldito homem que sou. Aquilo que é correto eu não faço, o que não convém eu estou fazendo. Maldito homem que sou. Ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo cita isso, quem me salvará do corpo dessa morte, é que era uma das sentenças de alguém que fazia crime, era pegar a pessoa, se ele matou alguém, eles pegavam, isso eram os romanos, e amarravam morto no corpo da pessoa. A pessoa morria com aquele corpo que estava podre, que as infecções, e a pessoa morria. Paulo diz isso, só que ele finaliza dizendo assim, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. Então, Paulo, ele teve muitos momentos da vida dele, não foi aquele gigante, porque ele começou a entender que tinha uma guerra. Ele recebe o Espírito, mas tem a carne. E agora tem uma guerra que ele tinha que vencer ela. E ele vai trazer instruções no livro de Romanos, de Gálatas, de como vencer essas batalhas. Tem pessoas que pensam que ele se converteu ali, já foi pregar, né, pastor? Ele Não, passou alguns anos sendo discipulado ainda naquela ilha lá. O senhor sabe quanto? 3 anos. 3 anos, Paulo passou sendo discipulado, aprendendo com Cristo. O mesmo período dos discípulos. Olha. Os discípulos passaram 3 anos. Interessante, né? E Paulo passou 3 anos. Se preparando com o Senhor. Porque você não vai ver Paulo dizer assim, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Não, de Cristo. Ele falou que foi com Cristo. Eu tive grandes mestres. Eu estou no ombro de alguns ensinadores. Mas eu nunca declaro assim, eu aprendi com o pastor fulano de tal. Eu aprendi nos pés de Cristo. Eles foram importantes para mim. Mas é Cristo. Cristo sempre vai ser o centro, né, do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas vontades. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Certo. Vou tentar responder. Eu vi que o senhor gosta de ler, né, de livro, é escritor também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Mas como foi a sua forma de orar, de se relacionar com a Bíblia quando o senhor tomou a decisão, quando o senhor entrou na igreja, quando o senhor começou a ouvir a voz? Como foi esse relacionamento ali com a Bíblia ali? Como eu já te falei, eu li a Bíblia quando era católico.
Mas eu li o quê? Gênesis, a história ali de Adão e Eva, história de Noé, pronto. Aí chegava ali, fulano gerou ciclano, beltrano, aí eu parava. E li um pouco do Novo Testamento, já como católico. Né? Quando eu me tornei cristão, que eu tive essa alegria, esse prazer de receber o Espírito Santo no meu espírito, eu já tinha, porque meu pai, ele nos ensinou a ler. Meu pai, ele tinha livros, não é livro, aquelas revistinhas do Tex era Bang Bang, né, uns desenhos em quadrinho, e ele comprava muito isso. E eu observava meu pai, e ele comprava livros de historinha, ele gostava de ler pra gente, só que ele guardava no guarda-roupa, a gente não conseguia pegar. Vez outra ele trazia e ele lia a história essas historinhas de Joãozinho, o Pé de Feijão, tal. E isso foi desenvolvendo interesse em ler. Quando eu me converti, aquilo já tinha essa semente no meu coração. Essa semente nasceu ali. Aí, quando eu descobri que era importante ler a Bíblia, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, o primeiro desafio foi ler a Bíblia completa. Eu comecei em Gênesis. Li Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, aí Josué, os profetas maiores, menores, Salmo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e fui lendo as epístolas e terminei. Em um ano eu li toda a Bíblia. Hoje já faz mais de 15 vezes que eu li a Bíblia inteira, e então, por ter esse desejo de leitura, esse desenvolvimento que meu pai me deu como herança, eu mergulhei na Bíblia. Eu lembro que quando recém-casado, com a Patrícia, a gente já está 30 anos casado, eu estava na nossa casa, uma casinha lá que a gente conseguiu para morar, porque eu era pobre, que o pobre chamava de pobre. Eu não tinha nada, a Patrícia nada tinha. Aí eu fui morar na casa de um amigo que ele deu, e uma experiência muito, muito linda que a gente passou, porque Deus falou com a gente que a gente ia sair do aluguel, quando uma irmã, a esposa de um diácono da igreja, se convertesse. Aí minha esposa disse, meu Deus, amor, Deus falou comigo que a gente só vai sair do aluguel quando a Vina se converter. Só que a Vina, o diácono, o irmão, todos os dois são falecidos, a Vina já era 10 anos, o marido crente, e ela não queria saber da igreja. Eu lembro como hoje, minha esposa convidou ela para ir no culto, ela foi. Sabe aquele culto? Porque naquela época não tinha CD, era fita cassete. Eles cantavam o hino, quando enrolava ali, aí o cara tinha que tirar rápido, voltar com uma caneta e botar de novo, mais ou menos, para ela. Não sei se você acompanhou isso, né? Vocês são mais novos. Era no tempo DVD ali. Então, eu ainda peguei da fita aí. Da fita cassete. Culto ruim, tudo errado, música errada, pregador não estava bom. Quando o pregador disse assim, quem quer aceitar Jesus? A Vina. E a palavra de Deus se cumpre. Olha só, rapaz. Quando ela aceitou Jesus, quando a gente vai para casa, diz, como é que você deu vontade de você aceitar Jesus? Ela disse, eu não sei que vocês viram, mas tinha um homem de branco me chamando. Olha só que Deus falou com a minha esposa. Se a Vina se convertesse, a gente ia sair do aluguel. No outro dia, o irmão Horácio, eu nunca esqueço dele, ele é irmão do Beto da Cabana de Oração em Balneário Camboriú, amiguíssimo nosso. Aí o irmão Horácio foi lá em casa e disse, rapaz, eu vim fazer uma visita para ti, porque eu tinha um casal que cuidava de uma casa minha ali na Praia Brava, e eu preciso de vocês, para vocês ir para lá. Vocês não vão pagar aluguel, eu vou morar lá. Só que precisa ajeitar um banheiro. Nada, já estamos indo. No outro dia, a Vina se converteu, no outro dia Deus estava me levando para aquilo que ele falou com a minha esposa. Olha que experiência grandiosa que a gente teve, entendeu? Com Deus, assim. Meu Deus, é forte, viu? Você que está nos ouvindo aí, né, que você possa ser edificado com esse podcast. Esse é o objetivo, né, desse programa, edificar vidas através de testemunho. Pastor, diante dessas experiências que o senhor teve com Deus falando com o senhor através dos seus profetas e falando com o senhor pessoalmente ali, houve algum momento que o senhor teve dúvida ali no seu coração sobre Deus, sobre aonde o senhor estava ali? Bastante. Porque o inimigo, ele luta para isso, né? Até nas experiências. Eu lembro de uma vez, um pastor foi pregar em um lugar, e disse, rapaz, eu vou fazer um culto na frente da casa de uma macumbeira. É o ar livre, vamos? Ela disse, vamos, Jesus vai na frente, a gente vai, né? E quando eu chego lá, na hora que ele pregou, que ele ia orar, o Espírito Santo falou comigo, vai acontecer algo aqui, tu vai expulsar. Aí eu ficava dizendo, meu Deus, manda outro, Senhor. Olha lá, olha a experiência que eu tive.
Manda outro, Senhor. Eu não. Se não sair, eu nunca tinha. Eu sabia a fórmula. Que ensinaram que a fórmula era em nome de Jesus. Mas eu nunca tinha expulsado. Aí, daqui a pouco, uma cadeira branca lá, o Espírito Santo falou, não, deixa tirar a cadeira. Aí tem um irmão que ele tem uma igreja no início do bairro São Paulo, ali no lado direito. O Vilmar, que o apelido dele que eu dizia lá era Quen. Ele é um pastor que tem a primeira igreja do lado direito ali no bairro São Paulo quando entra. Inclusive o pregador do culto da unidade do bairro São Paulo congrega com ele. Mateus. Isso. Ele estava lá. E ele foi pegar a cadeira, eu disse, deixa a cadeira aí, irmão. Mas por que tem que tirar para o povo? Não, mas é que o Espírito Santo está falando. Bem assim, né? Aí aquela voz dizia, expulsa. Eu disse, Jesus, e agora, Senhor? Isso aqui, quando a dona da casa veio, ficou bem na frente da cadeira. Aí quando o irmão começou a orar, ela começou a se envergar toda, uma voz cavernosa, e querendo dar risada no culto, aí eu dei um pulo. Aí não foi a minha primeira experiência. Hoje não, hoje a gente expulsa por ter convicção. Sim. E ali o Espírito Santo me levou. Eu dei um grito com Deus, vou contar até 3, tu vai sair dela. 1, 2, 3, sai! Em nome de Jesus, a mulher caiu naquela cadeira. E o povo começaram a glorificar o Senhor. Então, assim, claro que eu tive muitas das vezes dúvidas, será que Deus existe? Esse negócio de ser crente, né, que não leva a lugar nenhum. E a vida... Porque tem gente que vem para a igreja querendo ficar rico. E quando eu me converti, eu dizia, não, porque Deus faz você prosperar, aquela questão, dá o dízimo. Hoje eu entendo que eu dou dízimo não para ficar rico, é por gratidão. Não para ficar rico, como fizesse uma barganha com Deus. Eu vou dar 10% para Deus me dar mais. Não, eu não dou 10%. Eles perguntam para mim, pastor, mas quanto o senhor dá para a igreja? É tudo, irmão. É minha roupa, é minha casa, é meu carro. Tudo é para Deus. Tanto que eu gastei um carro na obra de Deus. Eu tinha um Sandero, que aquele era um caminhão, levava geladeira, levava cama, amarrava em cima. Aí disseram, acabando o carro na igreja. Rapaz, eu acabei um carro, eu acabei vida lá na bebida, no carnavais da vida. E por que para Deus não? Só que é claro que não foi sempre o mar de rosa. Tem momento de vacilo da fé. Até Deus começar a falar, conceder experiência. Hoje eu digo, se o mundo todo disser que ele não existe, eu sei que ele existe. Por tantas experiências que eu passei. Se você me permitir, eu quero contar uma experiência que foi forte. Meu primeiro carro que eu tive, um Fiat Uno S. E como eu vim do Nordeste, não conhecia inverno, eu não sabia que carro a álcool tem medo de frio. E aquele carro todo ano, todo dia quando eu ia sair, minha esposa tinha que empurrar, porque ele não pegava, não esquentava, o frio deixava... Esfriava o motor. Esfriava o motor, aí depois eu não sabia que carro tem medo de frio, carro a álcool, eu brinco com eles. E quando a gente ainda não estava numa condição financeira boa, hoje é diferente, a gasolina era 10, 20. Sempre no vermelhinho ali, aí passava um pontinho, daqui a pouco mais 10, né? Pobre assim, nunca enchia o tanque na época. E eu tinha que levar um cunhado de um médico para a igreja e tinha que levar um outro rapaz para a igreja. E eu não tinha os 10, gasolina estava no vermelho, peguei o carro, fui no Beto, acabando de oração. Quando cheguei lá, eu, minha esposa e minha sogra, eu disse, amor, vamos para casa. O Espírito Santo quer falar alguma coisa, eu estou meio inquieto aqui, eu preciso ir para casa. Quando a gente vai descendo, ali na Praia Brava, tinha um posto chamado Bandeirante, a gente morava naquela rua ali, no posto Bandeirante. Quando vai descendo, eu lembrei que tinha um ticket para lavar o carro. Aí eu deixei no posto, deixei a mãe dela ali perto, morava ali pertinho do posto, deixei para lavar, e minha esposa disse assim, e a gasolina? Eu disse, com Deus. Eu não vou atrás, a gente vai levar com o que tem. Sobe o morro, na volta o carro vem na banguela, a gente vai ver até onde vai, mas a gente vai. Aí o meu cunhado, Elianai, que na época não era crente, chamado Nanai, né? Ele prega por aí, o Elianai chegou para mim e disse, teu carro está limpo. E outra coisa, passou um homem de branco, perguntou se o carro era teu e mandou encher o tanque do teu carro, irmão. Aquele carro nunca teve tanta gasolina. Eu levei para minha esposa, ela disse, eu não acredito, se liga o carro. Eu até brinco que o ponteiro ficou até alegre, né? Que ele nunca viu tanta gasolina. E não é o porquê, porque eu sei que é coisas mesquinhas para muita gente.
Porque uma pessoa que tem dinheiro, um tanque de gasolina para ele não faz falta. Faz falta. Não é algo grandioso, mas para mim, que era 10 e 10, foi algo grande, que aquele cara ficou a semana toda eu servindo a Deus. Então Deus me deu tanta experiência que não tem hoje como dizer que Deus não existe. Amém. Então nós somos testemunha viva que Deus existe, né? Amém. Para a glória de Deus. A outra pergunta veio à minha memória agora. Eu estava pensando aqui, o senhor falando, e tem aquela passagem de Noé, né? Que quando ele estava ali, vendo ali aquela geração, que o coração daquela geração ali, a Bíblia diz que era só para coisa má. E ele ouve a voz, né? Tu vai ter uma missão de construir uma arca. Qual foi a sua sensação quando eu disse, olha, pastor, o meu filho Edrísio, eu quero te dar uma missão de você ser um pastor presidente, cuidar de uma alma. Qual foi a sua sensação nessa hora? Interessante isso aí, porque assim, Deus já tinha falado comigo no Rio de Janeiro, eu ia muito na Deus e Amor. Sim. Aí teve revelações na Assembleia que eu ia trabalhar com doente. Eu vim vender livros aqui. Uma equipe do Rio de Janeiro para vender livro. Comecei na Assembleia de Deus da Praia Brava. Aí eu tive um sonho que eu ia no Hospital Marieta Conde Bornhausen, em que lá ia ter uma vaga para trabalhar, mas eu não trabalhava na enfermagem. Tive uma experiência no Nordeste, um pouquinho lá no hospital de lá, mas não tinha prática, né? Porque aqui tinha que ter curso do Corém e tal. E aí eu comecei a trabalhar no hospital, eu fui e consegui a vaga para trabalhar. Tive o sonho, fui lá, um rapaz disse, não tem vaga, mas eu vou. Porque se Deus falou, tem que acontecer, mesmo que todo mundo diga ao contrário. Aí eu fui, comecei a trabalhar na UTI, me tornei técnico de enfermagem, fiz até o 3º período de enfermagem, e aí, quando eu estava na Univale, no 3º período, cuidei do pastor Cisino, fui enfermeiro particular dele, tive o prazer de estar... Que privilégio. Diante daquele homem que tinha a visão missionária tremenda. Cuidei do prefeito de Camboriú, Rolinha, que talvez você não conheceu, levou um tiro, ficou tetraplégico. Eu fui enfermeiro particular dele, de algumas pessoas importantes, e também do João, do Antônio, que não tinha dinheiro, estava eu ali limpando, cuidando, né? Quando Deus me chamou para a obra, eu era da Assembleia de Deus de Itajaí, muitos conflitos, sempre crítico, porque eu não me envolvo com política, não concordava que a igreja se envolvesse com política, não gosto de venda na igreja, por isso que lá nós não vendemos nada, hoje na Bom Pastor, nós eliminamos com esse negócio de qualquer tipo de venda, porque eu via as crianças pobres, o pai batendo porque ela queria comer o pastel que estava vendendo, mas ele não conseguia comprar, então isso me trouxe indignação. E ardia no meu coração fazer a obra de Deus. Fui impedido muitas das vezes para ir para o campo missionário, quando Deus disse assim, deixa tudo, e agora? E vai fazer minha obra. Aí eu fui, minha esposa meia recuada. Eu tive muitas das vezes que esperar ela ter o entendimento para a gente fazer a obra junto. Quando Deus disse para deixar tudo, deixar trabalho, eu deixei tudo. Passei no lugar, aluguei um espaço, compramos no cartão 50 cadeiras, isso eu já estava na minha casa construída, já casado, já com filho, e aí começou. Só que no período o processo é complicado, o povo não quer passar, é o processo é complicado. Chegou uma vez, eu olhei para minha esposa e disse, não, esse negócio de ficar sem trabalhar não dá, a igreja... Era o maná do dia, Deus dava o manazinho para aquele dia e pronto. No outro dia você esperava mais um pouquinho do maná. Viver assim é muito complicado. Por quê? Os próprios parentes diziam, você é malandro, você quer nada com a vida, você gosta de Deus e tal. Meu Deus, mas tu falaste, eu tenho convicção, eu ouvi a tua voz. Aí tá, eu não aconselho todo mundo a fazer isso. São coisas particulares. Vou fazer porque o pastor também foi viver sem trabalhar. Aí eu não aguentei. Disse a minha esposa, a igreja já estava firmada, a MEP, que é o Ministério Evangélico de Palavra Eterna, eu continuo em Itajaí, que eu fui fundador daquele ministério. Hoje é o pastor Edenilson Cordeiro, que continua lá com o pessoal. E eu comecei o trabalho ali. Só que era Deus me preparando, porque logo eu fiz uma convenção, que é a Confraí, Convenção Fraternal das Igrejas Cristãs. Tinha 13 igrejas já ligadas. A convenção era lá no MEP, imagina, era uma igrejinha de nada, o pessoal chegava, aqui é a convenção. Mas a gente estava ali, porque Deus mandou. Então a situação foi complicando, foi ficando difícil, eu voltei a trabalhar, e a igreja começou a decair. Olha só, um certo dia, eu trabalhando no posto de Itajaí,
eu estava varrendo uma área lá e eu orei a Deus, Senhor, é tu mesmo que quer que eu fique sem trabalhar, porque a igreja estava zerando. Se é tu, eu pensando, eu vou sair daqui, coisa de crente, né? Eu vou sair daqui e alguém vai me dar R$800. Aí fui no banco com o cartão zerado, aí fiquei lá no banco. Nada. Não, mano, 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Fui lá 3 vezes e nada. Isso é coisa da minha cabeça, eu vou para casa. Quando eu vou voltando, o André, que é esse fotógrafo ali, André Éder de Itajaí, ele é um amiguíssimo meu, ele viu eu passar e ele já me chamava de Pastor Idris, rapaz, que bom te ver, vem cá que eu tenho um presente para ti, que o Espírito Santo mandou eu te dar, mas é para você, não é para a igreja não, é para você. E ele me veio com R$800 na mão. Eita, que revelação, né? Naquele dia eu pedi a conta, fui lá, Pastor Walter, se estiver me ouvindo ali em Itajaí, Pastor Walter, ele era meu chefe. Aí eles estavam sentados ali na frente do porto, disse, paga aí um bis pra gente. Eu disse, não pago não, pago 3, com R$800 no bolso, né? Paguei 3 bis. Ele disse, tá com dinheiro, estou com dinheiro, estou com dinheiro e outra coisa. Estou pedindo demissão hoje. Como ele é pastor, aí eu expliquei para ele, cara, se é Deus falando, tchau. Aí dali para cá não fui mais trabalhar para ninguém. E Deus mandava tudo. Quando a gente estava no MEP, Deus mandou um profeta lá pregar, é o Pedro Medina. Minha cidade chamou o Pedro Medina, eu dirigindo a igreja lá. Ele foi naquele púlpito e disse assim, prepara-te, que eu vou te levar para um lugar que muitos estão querendo. E eu não vou dar a ninguém. É você que assume. 3 meses depois, estava o pastor Olívio Caldeira Santiago me buscando e trazendo para a igreja, que estava dividida, 15 pessoas na sede. E ali nós começamos essa trajetória, estamos 8 anos ali, né, presidindo o trabalho, porque eu sou o presidente em exercício, devido à idade avançada dele, mas nós vamos honrar ele até o final da vida dele. Porque ele é um homem que fundou, né, nós não somos donos de igreja, nós somos administradores, somos responsáveis, mas dono não. Então, Deus me chamou, foi muito difícil, não foi fácil, o processo não é fácil. A pessoa pode querer aventurar nisso aqui, mas só se tiver uma convicção que realmente é Deus falando. Amém. Diante dessas experiências que o senhor teve, né, com Deus, testemunho, essa decisão que o senhor tomou, eu queria perguntar se afetou o relacionamento com um amigo, com família. O que os seus amigos, os seus familiares pensou, né? Acho que o senhor falou um pouco ali a respeito disso. Sim, sim. É que na realidade é assim, ó. Quando você tem uma convicção, parece ser exaltado. Porque Deus está falando. Eu lembro que eles me apelidaram lá na igreja de Itajaí como pastor de dimensão. Porque a minha visão era uma e a deles era local. E quando eu falava, eu vejo numa dimensão, eu dizia assim, sala de aula, sala para podcast, salão de festa. Eu falava tudo isso e eles diziam, pastor sonhador, dimensão. E teve uns que até ficaram indignados com isso. Só que quando eu fui para Bom Pastor, que assumi aquele tempo com tudo isso, esses que me criticaram, que foram lá, chegaram a chorar. Pastor, como o senhor falava. E hoje Deus já tem me mostrado uma outra dimensão. Que eu tento falar para eles lá e o pessoal ainda não consegue entender. Por quê? Porque a visão é local. É a minha visão. Claro que a gente, com as experiências da vida, as pessoas às vezes não entendem. Às vezes eu tenho que tomar atitude como um líder que parece que eu estou sendo um carrasco. É radical, né? É radical, isso é uma palavra bem apropriada. Né? Mas não é, porque tem coisas que é Deus falando. Aí a maturidade, você cresce em maturidade, forma de trabalhar com o líder é uma, com a igreja é outra. Eu vejo Jesus cuidando da ovelha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas com os discípulos, ele dizia, homens de pouca fé, até quando? O negócio é mais estreito, né? Muda. Verdade. Amém. Rapaz, por incrível que pareça, a gente já fizemos 9 perguntas. Vamos para 10. Amém. Para o senhor como pastor, né? Diante dessas experiências, que conselho que você daria para alguém que busca ter uma experiência real com Deus e ainda não teve? Uma das coisas fundamentais, irmão, que eu aprendi chama-se oração e leitura da palavra. Não tem outro caminho.
Isso daí é forte. Porque se você ora, você fala com Deus. E a palavra, Deus fala contigo. Quando você vai lendo a Bíblia, é claro que hoje eu conheço, né, o pessoal às vezes diz, pregar pedra, eles vão ali na sede, eles gostam de exaltar os pastores que estão na frente, né? Pregar perto desse homem, não sou não sou esse cabedal de conhecimento tão grande que eles dizem. Sou esforçado, gosto, mas quando a pessoa começa a buscar em oração e ler a palavra, não tem, irmão, não tem. Hoje é claro que eu converso com alguém com todos os assuntos da vida, aí eu cito um texto, cito aí, poxa, pastor, mas o senhor é incrível, tudo que se fala com o senhor tem uma coisa da Bíblia, mas não é porque eu tenho uma mente muito complicada. A minha esposa, se ela lê um texto aqui, ela não precisa muito, ela vai pregar 1 hora. Eu tenho que cavar, tenho que sofrer para depois pregar, e chega na hora, tem que ter esboço. Minha esposa não precisa de esboço, ela não consegue pregar com esboço, eu preciso de esboço. Tem gente que tem uma mente fotográfica que é incrível, eu não tenho. Deus não me deu esse dom. Né? É 2 dons que eu gostaria de ter que ele não me deu. É aquela mente fotográfica, apesar de hoje ter um pouco de conhecimento, e a questão de cantar. Né? Eu sou desafinado, que o desafinado chama de desafinado. Amém. Ó, o pastor Marcos Assunção está com a gente. Pai do Senhor pra gente. Parceiro, pastor Marcos. Pastor Adenilson, estão ligadinhos ali. Tem um pessoal aí com a gente, né? Ouvindo o senhor falar, eu, pela graça de Deus, também eu ministro a palavra do Senhor. Aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O senhor recebeu um convite para pregar, né? Para trazer uma mensagem. O senhor fica nervoso? Como que é a sensação ali? Hoje não. Não? Tem gente que diz assim, ó. Ainda dá um friozinho na barriga. Se não der um friozinho na barriga, alguma coisa está errada comigo. Não, mas não pode ser assim. Quando eu comecei a trabalhar em UTI, dentro de UTI, eu chorava. Eu ia para o banheiro orar pela criança que estava morrendo de um acidente. Do cara que pulou do prédio, que a gente estava ali tentando salvar a vida dele. Do AVC que aconteceu, do que levou o tiro. Lembro de um rapaz que levou um tiro no rosto. A gente teve que cuidar dele. Tudo isso me chocava. Só que com o tempo, eu tinha um respeito pela vida, mas não tinha mais o mesmo sentimento, porque tu amadurece. Então o cara chega todo quebrado lá, respira fundo, 1, 2, 3, vamos, jogamos na máquina. Parece que tu é insensível. Não, é porque você faz isso continuadamente. Procedimento. Você cresce, a tua mente se prepara, o teu corpo, tua visão. Eu posso cuidar, eu cuidei de uma senhora que ela teve deiscência, se eu me falar a memória, abriu e os pontos, então o intestino dela era para fora, eu ia lá, limpava aquilo ali, chegava, lavava a mão e tomava uma Coca-Cola e comia um sanduíche, tranquilamente. Minha esposa viu aquilo, ela ficou 1 semana sem comer arroz, sem conseguir, lembrava, né? Mas a gente não. Então, quando eu pregava lá no princípio, que eu falei que parece que eu ia morrer, que o coração acelerava no pescoço, o pulso estava lá e suava e tremia as pernas, por isso que hoje eu entendo porque tem um púlpito ali, né, para esconder a perna do novo convertido ou aquele que está começando a falar. Hoje, porém, não. Já preguei para muitos. Hoje eu não vou muito em congresso, porque eu tenho essa responsabilidade com o ministério, mas Ponta Grossa, Paraná, fiz grandes congressos e até o homem tem uma facilidade de te exaltar, né? Não é você, é Deus, mas o homem acha que é você e eles querem te exaltar. E eu estava um pouquinho meio empolgadinho, fiz até DVD, gravei DVD para vender, mas eu não conseguia vender, dei os DVD, vendi fiado, outros não pagaram. Eu disse, isso não é para mim. Então eu não consegui. Mas assim, hoje eu ensino, que as minhas pregações são mais ensino de que a emoção. Porque eu entendo que o povo precisa ter conhecimento. Então eu busco algumas coisas, até sou um pouco conflitante, como alguns conceitos que a igreja criou com o tempo, porque os nossos pais na fé, eles tinham o que de material para eles estudarem? Pequena Enciclopédia do Orlando Boyer. Quem tinha isso era doutor. Hoje eu tenho aqui 10 mil livros, uma biblioteca digital aqui dentro, gente. Então o conhecimento ampliou. No original, no hebraico, no grego, na transliteração da palavra, melhorou muito. Então, hoje você não sabe se não quer. Então, é claro, se tu vai... Eu fiz oratória na Unimed, eu trabalhei no hospital da Unimed, então, uma vez por mês tinha oratória para gente que era funcionário. Então, eu aprendi um pouco de como mexer, e eu não procuro não mexer, tá? Usar as técnicas de oratória. Eu procuro ser... Natural. Natural, exatamente.
Sem filtro. Sem Sem fio. filtro. Amém. A gente já está indo para o final, né? A hora, por incrível que pareça, já passou uma hora. E Rapidinho. for para falar aqui, a gente tem vários assuntos, né? E eu recebi, o senhor me deu um livro ali, acho que é o Manual do Obreiro, né? Desobreiro, isso. Eu queria, daquele presente ali, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor espera de um obreiro? Nós, como obreiro aqui, nós somos obreiros, o que o senhor espera da gente? O obreiro tem que ter duas coisas que é importante. Primeiro, ele tem que depender de Deus e ele tem que ser obediente ao ministério. Porque o que nós estamos observando hoje é uma falta de obediência às autoridades. Hoje o povo não sabe o que é uma autoridade. Sabe o guardião do trânsito? Ele é autoridade. Se a gente estacionar ali errado e ele multar, não adianta xingar ele, não adianta querer brigar, porque ali ele é autoridade. Um pai é uma autoridade. Um pastor é uma autoridade. Mesmo que você saiba mais do que o seu pastor, ele é autoridade sobre você. Se o obreiro ele tem vida com Deus, de leitura de Bíblia, uma vida transparente, de oração, e obedece ao ministério, ele só vai ter o quê? Sucesso na vida ministerial. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, eu nunca desobedeci meus obreiros. Eu lembro que quando me levaram ao diaconato na Assembleia de Deus da Praia Brava, a igreja me procurou e disse: você tinha que ser o presbítero, que é você que ensina na escola dominical, é você que doutrina, e botaram fulano. Eu disse: não, o pastor disse que é diácono. Quando for para ser presbítero, ser presbítero. Então isso, Deus foi me abençoando. Lembra de Davi? O Saul estava desviado, mas ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele esperou o momento. Esperar é difícil. Esperar é muito difícil porque você tem desejo de fazer. E eu me precipitei muitas das vezes, querendo ser, mas não era o tempo. Mas para mim eu estava preparado. Mas o não dos meus pastores me ajudou muito a desenvolver um caráter cristão mais sólido. Porque o grande problema é que a gente acha que está bom, porque não é a teologia, não é o ser um músico, não é ser um cara que tem uma boa argumentação. Se ele não for fiel, Paulo disse que esses obreiros sejam considerados fiéis. Se ele é fiel, então vai que vai, não vai ter problema, mas esperar o momento que Deus vai honrar ele, porque hoje a gente vê muita gente querendo se oferecer. E eu nunca me ofereci. Deus foi projetando e me levou até onde estou hoje, porque é a misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia dele, eu vejo como o improvável que hoje atua porque ele escolheu. Amém. Amém? A gente está indo para o final, né? Tem 8 pessoas com a gente. E diante, a última pergunta para finalizar, né? Paulo, encerrando ali a sua carreira, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira. Qual é o seu objetivo antes de partir para a glória? É assim, ó, hoje eu entendo que eu tenho uma missão. A minha missão eu pretendo fazer com excelência para Deus. Eu não sou pleno em perfeição, mas com excelência. Eu entendo hoje que o meu tempo pode ser até amanhã. E a obra vai continuar porque Deus vai chamar outras pessoas que vai me substituir. E ninguém é substituível. Então, eu não tenho aquela grandeza de ser, plantei 50 igrejas, 100 igrejas, 200. Eu vou fazer o que vem na minha mão para fazer. E faço, tento fazer o melhor. Eu sou um pastor que não gosta de ser servido. Eles sabem disso, eles que convivem comigo. Eu sirvo, eu pinto, eu cavo, eu corto grama, porque é o exemplo, nós temos que ser o exemplo dos nossos. Se tem um grupo que pode fazer comigo, amém. Se não tem, eu faço sozinho. É interessante, pastor, que uma pessoa hoje me perguntou se o senhor era o dono da igreja, se o senhor que tinha construído, que tinha feito. Aí eu falei: não, ele não é o dono. Na realidade, quem construiu foi outro. Só que, tipo assim, a igreja não tem dono. Falei para ele, né? Ele é responsável. Ele é o responsável administrador da igreja, né? Então, o anterior passou para ele. Então, assim vai. Sim. Amanhã a gente vai estar velhinho. Isso. Eu vou estar numa cadeira de roda, se Deus permitir eu ter mais vida. E vai vir uma nova geração que a gente tem que tomar um cuidado. Porque, olha só, Moisés chegou ao fim, mas tinha o Josué preparado. Só que o Josué disse uma frase que todo mundo gosta: se vocês quiserem adorar outros deuses, eu adoro, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E o Josué fez perfeito, ele e a família, mas ele não criou líder. Não criou sucessor. Quando vem o livro de Juízes, é uma deficiência de uma continuação de um trabalho. E graças a Deus que nós não... Meus filhos, eu tenho meu filho às vezes está ali comigo, mas agora estão lá embaixo. É uma igreja a reino. Ele está lá com o primo dele, e eles vão lá. O Eliel, ele gosta de estar com o primo, que é o Juan. Então eles estão lá no ministério e dizem, pai, eu queria ficar, vai filho, vai, porque não tem esse negócio de pai para filho. Tem daquilo que Deus desejou ou projetou. Então o Josué não preparou, aí morreu os anciões, e o povo ficou sem um rei, sem um líder. E cada um fazia, a Bíblia diz, conforme o seu coração. E aí Deus tinha que levantar juízes, e quando aquele juiz morria, o povo já perecia. A preocupação nossa hoje, o que o povo fala, a gente sempre fala porque o povo não tem conhecimento. É que amanhã, quando eu, Celestino, esses que são líderes hoje de diretoria, envelhecer, ter pessoas apropriadas para dar continuidade com a visão ministerial que Deus colocou no nosso coração. Mas tem uma preocupação, né, pessoal? Sempre, né, irmão? Sempre de querer fazer mais, sempre a preocupação de quem vai estar, porque assim, ó, Paulo disse, a gente vinha falando no carro, Sim. né? Porque ele não ia aparecer mais, ele iria sumir, e é uma pena porque haveria cães devoradores da igreja. Ele manda a igreja ficar vigilante, porque haveria falsos profetas, falsos obreiros, e ele estava indo embora, e não é fácil, porque hoje eu estou com 56 anos, acredito que ainda 20 anos ainda dá para lutar um pouco, porque o pastor Olívio, quando ele começou o trabalho, ele já tinha 63 anos, então já não era o garoto. Mas a construção foi dele, com uma igreja que se uniu com ele, abraçou e construiu. E hoje eu tenho um povo que não é o pastor Idrício. O pastor sem ovelha, ele nunca vai ser nada, entendeu? Amém. Pastor Idrísio, irmão Reginaldo, queremos agradecer a presença de vocês, pastor Idrísio, por ter vindo aí, né? Conhecer o estúdio aí, MC Produções. Muito bom. E fico muito grato pela sua presença aí e aprendendo um pouco com o senhor, com suas experiências. E eu queria dar a palavra para o senhor para finalizar o programa aí, aqueles que estão nos ouvindo, né? Tem 7 pessoas aqui. Presbítero Edson Marques, conhece? Sim, Edson essa é Ele benção. está mandando um abraço aí para o senhor. Essa é benção. Edson Marques é bênção de Deus. O nosso povo é um povo abençoado. Nosso povo. E eu sempre digo para o povo lá, a gente vai ter conflitos, mas eu guardo algo que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros, né? Um abraço a todos os ouvintes. Eu sei que minha filha deve estar lá, os jovens já estão colocando aqui, né? Já botou no grupo da liderança da UJOAD, que todo mundo está compartilhando, e a gente depois vai ver aí a somatória de tudo nos nossos grupos, que estão também ligados conosco. A filha, o grupo do jovem, pastor Edenilson, que está lá em Itajaí, está ligadinho com a gente, né? E a gente fica muito feliz em ter essas oportunidades, que eu não sou muito de sair, não. Mas quando foi o Matheus que falou e o Reginaldo disse, não, vou estar com os nossos irmãos lá, que é bênção de Deus, e aos nossos ouvintes, que a boa mão de Deus abençoe vocês poderosamente. E um prazer de conhecer Marlon, que é bênção de Deus também, que está aqui conosco, ali na defensiva, nos ajudando, né, nessa programação. Amém. Finalize com uma oração, pessoal. Amém. Oramos então, você que está em casa também pode nos acompanhar nessa oração, que a boa mão de Deus abençoe a tua vida. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, misericórdia e amor. Por essa oportunidade concedida de estar testemunhando, falando das experiências que tivemos contigo. Sabemos que muitas coisas ainda teríamos que falar, mas por vezes, ó Senhor, com certeza outras oportunidades tu nos concederá para estar falando. E ao teu filho, que está nos ouvindo em casa, que a tua boa mão abençoe a vida física e material e principalmente a vida espiritual, sim, Deus, porque tu tem caminhos gloriosos para o teu povo trilhar. E aquele que está em batalha e luta vencerá, porque tu és o Deus que tudo pode. O dono do ouro, o dono da prata, o Deus invisível, espiritual, que não tem nada que possa impedir a tua grandeza. Então que a tua boa mão abençoe a cada um, ao Mateus e a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, Jesus.